Muito bem, nós vamos estudar então hoje a poesia, ok? Nós vamos estar juntos. A nossa grande questão é como estudar a Bíblia, em especial a poesia, não é? Nós temos os Salmos, não somente os Salmos, mas várias outras partes das Escrituras são escritas por meio de poesia, mas principalmente os Salmos é a maior parte, então. E como nós amamos os Salmos, não é mesmo? Como nós lidamos com os Salmos todos os dias. Eu lembro da minha infância. Meus pais, eles tinham uma Bíblia enorme. Essa Bíblia, ela tinha imagens, tinha algumas ilustrações, algumas gravuras muito bonitas, belíssimas. E ela ficava num lugar de destaque na sala de estar, né? E ela sempre ficava aberta nos Salmos, de preferência no Salmo 91, né? Então, sim, nós amamos os Salmos, nós convivemos com Salmos. Acontece que nem sempre nós sabemos lidar com os Salmos. Nem sempre nós sabemos interpretar os Salmos de maneira correta, de maneira adequada, né? Então, o nosso propósito nessa noite é dar um vislumbre para os irmãos, algumas ferramentas mínimas para que nós possamos nos apropriar dos Salmos de uma maneira que glorifica a Deus, que Deus intencionou transmitir para os autores originais, ok? Então, essa é a nossa intenção aqui. Nós temos trabalhado o que nós temos chamado de COSA, ok? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá aí. É o acróstico que significa, então, contexto, observações, significado e aplicação. Nós temos proposto de que toda vez que os irmãos forem abrir a Bíblia, qualquer texto da Bíblia, vocês então apliquem o COSA, ok? O contexto, observações, significado e aplicação. Essas são ferramentas importantes para que a gente consiga apreender o significado que Deus intencionou transmitir para nós por meio dos autores bíblicos, ok? Então, essas são ferramentas extremamente importantes aí para a gente. E hoje nós vamos trabalhando poesia, nós vamos trabalhar aí o Salmo 19. Abra já a sua Bíblia, Salmo 19, nós vamos nos deter nos versos 7 ao verso 14, ok? Portanto, é a segunda parte desse salmo. A intenção é que esse salmo seja um padrão para você, ok? A gente usa ele de exemplo e aí, então, todas as vezes que você for trabalhar os demais salmos, então, você vai trabalhando, então, dessa mesma forma. Tudo bem? Joia? Então, vamos lá. Vamos ler o salmo? Vamos ler essa segunda parte que eu mencionei, verso 7 ao verso 14, Salmo 19, abre aí a sua Bíblia. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é divertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos.
Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças por esse tempo em que podemos estar juntos, estudando a tua santa palavra. Que o Senhor, então, nos ajude a entender o texto, aplicá-lo às nossas vidas e que Cristo seja exaltado, glorificado, mais uma vez por meio da tua palavra. No nome dele, o nosso Rei, nós oramos. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá. Então, por onde começar? Né? Vamos começar, então, pela primeira expressão aí do nosso acróstico, que é o contexto. Antes de mais nada, você precisa prestar atenção no contexto do texto. Você já ouviu, certamente já ouviu a expressão, não é? Texto fora de contexto é pretexto, né? Então, para não usarmos a palavra de Deus como pretexto para afirmarmos as nossas próprias ideias, nós precisamos, antes de mais nada, olhar para o contexto do texto. E será que os salmos têm contexto? Sim. A poesia, mesmo a poesia hebraica, ela tem o seu contexto. E como que a gente sabe o contexto do salmo? Bom, uma pergunta inicial para nos ajudar é essa daí. Há alguma dica sobre as circunstâncias nas quais a passagem foi escrita? Uau, Nelson, mas a circunstância numa poesia, será que é possível a gente ver isso? Sim, é possível. A começar do título do salmo. Dá uma olhada lá no título do salmo. Diz assim: ao regente do coro, salmo de Davi. Aqui aponta já para o contexto. Esse salmo foi escrito por Davi, então, na época de Davi. E mais, está dizendo ao regente do coro, ou seja, foi escrito por Davi, e esse salmo, então, era um cântico que era cantado pela comunidade de Israel quando este estava reunido em culto. Olha só, esse título, ele já nos ajuda a ver o contexto dos salmos. Então, dê uma olhada no título, ele é importante. Esse título que eu me refiro não é aquele título da tradução da sua Bíblia, ok? É o título que vem no texto original, no texto hebraico, ok? Ele está debaixo daquele título em negrito aí da sua Bíblia. Então, vários salmos têm esse título, ok? Alguns mostram até mesmo situações específicas da vida de Davi. Então, preste atenção nisso. É uma dica aí. Uma segunda pergunta em relação ao contexto. Pergunte-se, o que aconteceu até agora? Olha, nós começamos o verso 7 até o verso 14. Então, a gente precisa começar do início do Salmo. E se você tivesse começado do início do Salmo, você precisaria também ver o que vem antes do Salmo 19. É o 18, 17, 16. O livro de Salmos ele é dividido em 5 grandes livros. Esse primeiro livro, ou melhor, esse Salmo 19, ele faz parte do primeiro livro dos Salmos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 41. E aí, então, você precisa observar quais são as ênfases, quais são os caminhos que são tomados aí pelo compilador desses salmos, que o fez reunir esses salmos nesta organização, ok? Agora, vamos nos deter no verso 1 até o verso 6 do capítulo 19. Se você perceber, ele começa: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia declara isso a outro dia, etc. Ele está falando aqui da majestade de Deus, da glória do Senhor, que é revelada como? Não é pela ciência, não é pela nossa própria razão,
não é o nosso esforço de entender a Deus. Não, Deus se revela. E ele se revela por meio da sua criação. Essa criação, o sol, as estrelas, ele menciona aqui o sol, não é? A terra como um todo, essa criação, ela mostra quem é Deus. Deus, o nosso Deus, ele é majestoso, ele é glorioso. É como uma pintura, né? Uma pintura de Van Brand, uma pintura renascentista, né? Essas pinturas, esculturas de artistas renomados que nós olhamos e vemos, puxa vida, esse camarada é um gênio. Pois é, quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para a criação, nós não dizemos isso é Deus. Nós dizemos Deus que fez essas coisas é majestoso. Então, a primeira parte do Salmo revela o Deus glorioso, o Deus majestoso a quem nós servimos. Agora, a segunda parte do Salmo, o verso 7 ao verso 14, nós vamos ver então do que se trata. Esse é o contexto, ok? Muito bem. Então, a primeira expressão aí do nosso acróstico é o contexto. Olhe o contexto do Salmo que você está estudando. Joia. A segunda expressão é a observação. Ok? A observação. Nessa fase da observação, nós precisamos investir tempo com o texto. Dialogar com o texto. Fazer perguntas para o texto. Eu gosto muito da expressão do pastor Karl Lachre, no seu livro Prega a Palavra, quando ele diz o seguinte: nós precisamos conviver com o texto de tal maneira, a tal ponto, que o texto comece a sair pelos nossos poros. Isso é legal, não é? É isso mesmo. Infelizmente, nosso hábito, nosso costume é lidar com as escrituras de uma forma muito relapsa, muito corrida, no carro, ouvindo um áudio rapidamente, indo para o trabalho, a gente lê um versículo só, ou à noite, antes de dormir, a gente lê um versículo, Salmo 23, e assim a gente dorme com a consciência tranquila, porque a gente lidou com as escrituras naquele dia. Mas essa expressão observação, a segunda expressão aí do nosso acróstico, ele nos chama a atenção para a necessidade de investirmos tempo estudando, trabalhando o texto, né? Então, o que a gente faz nessa fase? Primeiro, observe as repetições. Isso é muito importante na poesia. A poesia, ela, como outros gêneros literários, e até mais do que outros gêneros literários, a poesia ela traz muitas repetições. Que repetições a gente vê aqui nesse texto? Olha só, verso 7, ele diz, a lei do Senhor. Nesse mesmo verso 7, ele vai dizer o testemunho do Senhor. Peraí, qual é a diferença entre lei do Senhor e testemunho do Senhor? Bem, vamos ver. Verso 8, os preceitos do Senhor. Ainda no verso 8, o mandamento do Senhor. Verso 9, o temor do Senhor. Ainda nesse verso, os juízos do Senhor. Então, olha só, a lei do Senhor, olha aí na sua Bíblia, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. É a mesma ideia. Ele está usando sinônimos, palavras diferentes, para expressar a mesma ideia. Isso é poesia hebraica, não é? Ele traz, por meio das repetições, a ênfase e nos leva para o caminho que ele quer que nós venhamos a traçar, que nós venhamos a trilhar, não é? Então, veja as repetições, é realmente muito importante. Agora, essas repetições enfatizam um ponto específico?
Essas repetições, como eu mencionei, elas nos levam para um caminho. Nos levando para esse caminho, sim, tem um ponto específico que o autor quer nos fazer enxergar, quer nos fazer ver, né? Que ponto é esse? Olha só, ele vai dar características da palavra de Deus, logo em seguida de cada sinônimo que ele traz. Olha só, a lei do Senhor, ela é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. Ele está qualificando a palavra de Deus. Ele está dizendo, então, que a palavra de Deus é perfeita, é fiel, ela é reta, ela é pura, não é? Ela é limpa e ela permanece para sempre. Não é fantástico isso? A Bíblia, de acordo com Davi, de acordo com ela mesma, ela não precisa ser atualizada, como um pregador aí do nosso tempo, da atualidade, tem dito. Não! A palavra de Deus diz que ela permanece para sempre, ela é sempre atual. Então, o autor está nos fazendo ver, então, a qualidade da palavra de Deus, as características da palavra de Deus. Por ela ser a palavra de Deus, então ela se parece com o próprio Deus, né? Deus, ele é perfeito, então a sua palavra, ela é perfeita. Deus é fiel, então a sua palavra é fiel. O Senhor é reto, então a sua palavra é reta. Então é isso que o autor está querendo nos fazer ver, ok? Agora, é bem interessante que ele continua aqui, dizendo, então, o efeito da palavra de Deus na gente. Olha só, a palavra, a lei do Senhor, ela é perfeita e ela faz o quê? Restaura a alma. Ela dá sabedoria aos simples. Elas alegram o coração. Ela ilumina os olhos. É incrível que o salmista aqui está nos fazendo ver em relação às Escrituras. O efeito das Escrituras. Puxa, como nós precisamos, queridos, voltar a crer na palavra de Deus. Como nós devemos voltar a crer no poder das Escrituras. Ela tem o poder de nos dar alegria. Ela tem o poder de acalmar a nossa alma em meio às ondas da ansiedade da vida. Isso é a palavra de Deus. Bem, voltando lá para a observação, mais uma pergunta aí nessa fase. Veja quais são as metáforas que o autor usa. Ele já usou várias aqui, ok? Deixa eu ressaltar algumas específicas. Dá uma olhada lá no verso 10. Olha só, tem duas metáforas. Metáforas são comparações, ok? São imagens que servem para abrir os nossos olhos em relação ao conceito que o autor está querendo nos transmitir. No verso 10 tem duas metáforas, olha só. A palavra de Deus, né, as escrituras, são mais desejáveis que o ouro. Aqui uma metáfora. Sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Ok? Claro que existe uma diferença entre metáfora e símile, mas a gente não vai entrar nesses pormenores aqui. O que é importante para a gente perceber que é uma comparação que o autor quer nos fazer ver o valor, a importância das Escrituras. As Escrituras, por serem perfeitas, por serem fiéis, por serem retas, puras, por restaurarem a nossa alma, elas, então, são mais desejáveis que o ouro e mais doces do que o mel. Ok? Então, olha que riqueza que a metáfora nos traz em relação às Escrituras. E aí, então, diante de tudo isso,
a gente deve se perguntar, qual é o assunto principal? Qual é o assunto principal aqui dessa poesia? Bom, depois que você fez todo esse exercício, primeiro você viu o contexto, né? Depois, na observação, você viu as repetições, você viu a ênfase das repetições, o caminho que ela nos leva, você viu as metáforas. Bem, agora você tem, então, a possibilidade de apontar qual é o assunto principal que o autor está trazendo. Perceba, é o assunto que o autor quer trazer para a gente. Não é o assunto que nós queremos que o texto diga para a gente. Ok? Isso é importante. Muitas vezes a gente quer dar aula na EBD e aí o pastor pediu para a gente falar sobre, algum tema específico, não é? O amor. E aí, então, a gente folheia a Bíblia para ver um texto para apoiar aquilo que a gente quer ensinar, que a gente quer falar, né? E aí a gente termina pressionando o texto para que ele apoie aquilo que a gente quer que ele diga. Queridos, a fase da observação nos ajuda a nos livrar dessa tentação, ok? Nós não estamos interessados em ouvir o nosso próprio coração. Nós queremos ouvir o texto. Nós queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio do texto. Então, o caminho qual é o assunto aqui que o texto está tratando? Qual é o assunto principal que ele está trabalhando aqui? Ok? Bem, essa é a segunda parte. Vamos para a terceira parte, o significado. Okay? Depois que, então, a gente trabalhou o contexto, nós trabalhamos a observação, então nós vamos para o S, que é o significado. E aí algumas perguntas aqui para nos ajudar. Olha aí. Existem instruções dadas ao leitor? Isso aqui é interessante. Olha aqui no Salmo 19, no verso 7 em diante, que é o texto que a gente está trabalhando, o pessoal que está chegando depois, nós estamos no verso 7 ao verso 14. Perceba algumas expressões que o salmista coloca. Aqui no verso 11 ele diz: o teu servo é advertido por meio deles. Por meio da palavra de Deus, nós somos advertidos, exortados, né? Ele fala aqui de discernimento de erros, né? Depois ele fala no verso 13 de transgressão. Olha, advertência, erros, transgressão. O salmista, ele está, depois de nos mostrar o valor da palavra de Deus, ele vem nos dizer que a palavra de Deus mostra para a gente os nossos erros, mostra para a gente as nossas transgressões. Ela é lâmpada que ilumina as trevas do nosso coração, do nosso estilo de vida, da nossa forma de viver, né? Uma certa vez, na minha cidade, né, em Natal, eu entrei inadvertidamente em uma rua na contramão. Eu não tinha percebido que eu estava na contramão. Graças a Deus que era uma rua que não tinha muito movimento, né? Quando eu cheguei no final da rua, tinha uma viatura. Que joia, né? Tinha uma viatura policial, e o policial, então, me mandou parar, me abordou e tal. Falou: o senhor sabe que o senhor está na contramão? Eu falei: como assim na contramão? Não tem nenhum sinal, não tem nada mostrando que eu estou na contramão. E aí eu tinha parado exatamente na placa que mostrava que eu estava na contramão. Ele só fez apontar assim. A palavra de Deus é isso, ela nos mostra o nosso pecado. Ela mostra a nossa transgressão, né? É interessante que ele faz um pedido no verso 13: guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine.
então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Por que ele fala aqui de arrogância? O que tem a ver com o que ele está dizendo? Ora, ele está falando que a palavra de Deus mostra o nosso pecado. O que a gente faz quando alguém aponta os nossos erros? Nós agimos com arrogância. Não, peraí, eu não sou assim, eu não faço isso. Não, eu tenho os meus motivos, né? Então é por isso que nesse momento o salmista Davi ele vai dizer: livra o teu servo da arrogância. Então a instrução aqui do salmista é que nós venhamos à palavra de Deus, e uma vez que a palavra de Deus ela mostra o nosso pecado, mostra as nossas transgressões, então que o Senhor nos livre nesse momento da arrogância, nos livre da autojustificação, né? E qual é a motivação? Pergunte-se em relação a isso. Gente, são perguntas muito práticas que nos ajudam muito nesse exercício, ok? Se você precisa dessas perguntas, se você precisar, você me manda aí uma mensagem e com muito prazer eu encaminho para você, tá? Então, a segunda pergunta aqui do significado é: qual é a motivação do autor para o leitor em cumprir as instruções, né? Olha o verso 11. Olha que interessante o que ele coloca aqui. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Muito legal, né? Sim. Via de regra, a palavra de Deus, quando ela nos dá instruções, ela também nos dá motivações. Ela nos ajuda, por meio dessas observações, a perceber o valor dessas instruções. Então, sim, seguir a palavra de Deus, ter uma vida pautada pelos princípios da palavra. Isso eu falo em termos de casamento, né? Hoje nós temos uma sociedade em que despreza o casamento bíblico, né? Então, em termos de gênero, em termos de fidelidade, de lealdade, né? A sociedade dos nossos dias despreza totalmente. E a palavra de Deus, ela nos dá princípios muito claros. E quando nós seguimos esses princípios, nós temos recompensa da parte do Senhor. É o salmista, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então, é exatamente isso. Veja, então, a motivação que o Senhor nos dá pela sua graça e misericórdia para seguir as suas orientações, para seguir a sua palavra. Mais uma pergunta aí na fase do significado, né? O que essa passagem nos ensina sobre Deus? Ora, o Salmo, ele, por um todo, no Salmo 19, ele está mostrando que Deus, ele é majestoso. Verso 1 até o verso 6, como nós vimos. O verso 7 em diante, ele diz que esse Deus majestoso, ele decidiu se revelar de maneira específica para nós, por meio da sua palavra que é perfeita, pura, reta, e que purifica a nossa alma. Então, esse Deus, como já mencionei anteriormente, ele tem o mesmo caráter da sua palavra. As nossas leis, nós tivemos agora esse fim de semana, aí eleições, né? Eleição para prefeito, eleição para vereador. As nossas leis, elas são formadas, como sabemos, pelo legislativo. São homens. Então, as leis, elas são a expressão desses homens. Esses homens são falhos, então essas leis são falhas. Agora, a lei do Senhor, ela é perfeita por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela mostra, ela revela o caráter de Deus perfeito. Então, a palavra de Deus aqui no Salmo 19 está mostrando para a gente quem é esse Deus que nós
servimos? Essa é uma pergunta muito legal. Toda vez que você for estudar um texto específico, perceba o que esse texto está mostrando a respeito de Deus. Agora, aqui na poesia, é interessante a gente prestar atenção nisso. A poesia, normalmente nós acreditamos, e de maneira correta, que a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós. É exatamente isso. Acontece que a poesia, ela é ao contrário, é a palavra do homem para Deus. Ela é a expressão do nosso coração. Acontece que o registro dessa expressão do coração é inspirado, então é a palavra de Deus, ok? Mas ela mostra para a gente a reação das pessoas em relação à revelação de Deus, em relação à majestade de Deus. Então, veja na poesia como o salmista ele está vendo Deus, como ele está reagindo diante de Deus, né? Aqui o salmista, então, Davi, ele está dizendo para Deus, Deus, olha, me livra da arrogância, me ajuda a discernir os próprios erros, porque quem que pode fazer isso? Né? O salmista então está reagindo diante da majestade de Deus revelada na sua palavra. E agora, como que esse salmo mostra para a gente Jesus Cristo? Isso é interessante. Bem, existem algumas formas de vermos Jesus por meio da poesia. Uma forma que é a principal seria ver como o Novo Testamento cita os Salmos, ok? Romanos, Paulo cita Salmos o tempo inteiro, ok? Outras cartas do Novo Testamento citam Salmos o tempo inteiro, mostrando-nos Jesus Cristo. O Salmo 2, por exemplo, ele é citado por Pedro, pelo apóstolo Pedro, em Atos, no seu primeiro discurso. A primeira pregação cristã, Pedro vai dizer que Jesus Cristo é o rei messiânico, conforme é apontado no Salmo 2. Então, veja como o autor do Novo Testamento, ele viu Jesus. Okay? Até porque esses autores, eles foram ensinados pelo próprio Cristo. Tá bom? Muito bem. Agora, esse Salmo 19 é interessante como ele termina. Dá uma olhada lá. Verso 14, olha aí na sua Bíblia. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. É interessante como ele termina o Salmo. Ele termina com uma oração belíssima. Diante, então, da majestade do Senhor revelada na criação e, em especial, nas Escrituras, ele, então, vê o seu próprio pecado. Ele vê a sua pecaminosidade, ele vê a sua transgressão. Bom, diante disso, qual é a solução? É o nosso campeão, é aquele que é a nossa fortaleza, é aquele que é a nossa rocha, é aquele que é o nosso redentor. O apóstolo Paulo, ele viu isso, e ele usou essa mesma palavra, redentor, para Jesus Cristo. Dê uma olhada lá em Romanos, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 3. Até o capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem apontando que todos nós somos pecadores. Todos nós, gentios e judeus, nós somos pecadores, estamos debaixo da lei, né? Olha o capítulo 3, verso 20. Com a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é a mesma coisa que o salmista Davi, lá no Salmo 19, diz que acontece? A lei, ela mostra a nossa transgressão. A lei, a palavra do Senhor, ela mostra para nós o quão nós somos pecadores. No verso 23 diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Talvez você que esteja aí nos assistindo, talvez você pense, peraí, eu até que sou bonzinho, eu não sou lá perfeito, eu não sou lá essas coisas de tão bom, mas também não sou assim como o Nelson está dizendo. Bem, olhe para Romanos e você vai perceber que Paulo está dizendo aqui que todos estão debaixo do pecado. Todos estão sujeitos, então, à ira de Deus por conta de suas transgressões. Mas olha só o verso 24. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio do quê? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí é a mesma palavra que o salmista Davi aponta no Salmo 19, no finalzinho, no verso 14. O Senhor, ele é a nossa redenção. E ele trouxe redenção por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Perceba, então, que o salmista Davi, ele está nos levando pelo caminho que nos faz enxergar a majestade de Deus e a revelação de Deus na sua palavra nos mostra a nossa transgressão. E diante dessa transgressão, desse pecado, nós precisamos olhar para o nosso Redentor. E esse Redentor, ele se manifestou há 2000 anos atrás. Ele se encarnou e morreu a nossa morte, pagou pelo nosso pecado. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então perceba que o caminho de olhar para o texto de maneira cuidadosa nos leva a entender a mensagem do autor e, mais do que isso, nos leva a celebrar, nos leva a ficarmos prostrados diante do nosso Rei, do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz em Lucas capítulo 24 que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, aponta para ele, né? Aponta para ele. Então, está aqui o Salmo apontando para Jesus Cristo. Muito bem. Então, já passamos aí as 3 fases, né, do nosso estudo, o contexto, observação, significado e, finalmente, o que é que a gente faz com tudo isso que a gente trabalhou? Bem, agora a gente faz a aplicação. A aplicação. Okay? Nessa aplicação, nós temos 2 perguntas a se fazer, pelo menos. A primeira pergunta é como essa passagem nos desafia. E a segunda pergunta é o que precisamos mudar em nossa maneira de viver. Ok? Então, a fase final do nosso estudo é olhar para como o texto se relaciona conosco. Se você fez todo o estudo bíblico e chegou nessa parte, você pulou, você nadou e morreu na praia. Ok? Então, essa fase é extremamente importante. Você precisa, então, fazer a pergunta: e o que eu tenho a ver com isso? Como esse texto se relaciona comigo? Né? Como é que essa passagem me desafia? Né? Bom, particularmente, essa passagem me desafia a mergulhar mais nas Escrituras, a gastar mais tempo com a palavra de Deus. Essa passagem me desafia a me prostrar diante do Senhor, rogando para que Ele me dê esse desejo que o salmista tem da palavra de Deus. Né? Que ele chega ao ponto de dizer: a tua palavra é mais desejável que o ouro, mais doce do que o mel. Né? Então, isso me confronta. Que o Senhor me dê esse desejo. Que o Senhor incline o meu coração à sua palavra. Né? E uma vez diante da palavra, não tratá-la de maneira meramente acadêmica, não meramente cognitiva,
né? Mas me humilhar diante da palavra, me curvar diante da vontade de Deus revelada na sua palavra, para mim, para minha família, para as diferentes circunstâncias que a minha vida, então, ela se desenvolve, né? Seja no trabalho, na universidade, na escola, né? Então, esse texto, Salmo 19, me mostra, me desafia, me leva a me humilhar diante do Senhor. E aí a segunda pergunta, o que nós precisamos mudar em nossa maneira de viver? Mudar os nossos hábitos, mudar aí hábitos que nos impedem de mergulhar na palavra, hábitos que nos impedem de gastar tempo com as Escrituras, né? Então, são hábitos perniciosos, porque nos fazem estar distantes da palavra de Deus. O Salmo 19, ele nos desafia a concluir como salmista. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Né? Quantos de nós temos procurado viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa própria vontade? Com isso, eu quero dizer, eu mencionei aqui o princípio em relação ao casamento, mas também em relação aos filhos, a criação dos filhos. Normalmente nós criamos os nossos filhos a partir dos nossos próprios princípios, né? E a gente não para perguntar, Senhor, qual é a educação que o Senhor quer que eu dê para o meu filho que é agradável ao Senhor? Então, em relação ao filho, em relação a como nós lidamos com a esposa, com o marido, como nós lidamos com o patrão, com o empregado, Senhor, como o Senhor deseja que eu desenvolva as minhas relações de maneira que agrada ao Senhor. Não que agrade a mim, não que seja de alguma forma útil para o meu próprio proveito. Não. Mas como que vai glorificar ao Senhor? Como que vai exaltar ao Senhor? Né? Ok? Então, aí, dicas muito práticas para nos ajudar no entendimento aí das Escrituras. O Celso está colocando aqui uma pergunta muito legal. Eu vou colocar aqui na tela. Ele está dizendo aqui, como eu divido um texto para o estudo? Bem, cada gênero literário, Celso, ele tem uma maneira diferente de identificarmos as divisões naturais do texto. Não sou eu que vou dividir o texto. Eu vou identificar a divisão que o próprio autor faz. Ok? Então, cada gênero literário tem a sua maneira específica. Nós estamos aqui diante do gênero poesia. Bem, no gênero poesia, é importante você verificar as estrofes, ok? Lembre-se, é poesia. Então, poesia, você divide a poesia por estrofes. Essas estrofes, normalmente, elas têm assuntos específicos. Existe o assunto principal que o salmo por inteiro está lidando, mas também existem os assuntos periféricos que
que são derivados desse assunto principal que compõe a estrofe. Tudo bem? Então, você segue aí esses assuntos periféricos que formam as estrofes da poesia. A pergunta da Viviane. Esses são os salmos, Viviane, são os salmos imprecatórios. Como eu mencionei, os salmos, eles são, antes de ser Deus falando para as pessoas, são as pessoas falando para Deus. Ok? Então, o salmo imprecatório é uma expressão do coração do salmista em relação às diversas circunstâncias que eles estavam vivendo. O registro dessa expressão, ela é inspirada por Deus. Agora, a gente precisa saber lidar com isso. Isso não significa que a gente vai agora desejar para as pessoas aquilo que o salmista estava desejando, né? A gente precisa lembrar que o contexto, lembra que eu mencionei lá o contexto é da aliança, e no contexto da aliança, o salmista, em várias circunstâncias, em que ele estava expressando de maneira imprecatória o seu sentimento, ele não estava expressando de maneira egoísta por conta de uma situação. Deus, o meu chefe, ele falou aquele negócio meio atravessado para mim, então despedaça a cabeça dele na pedra. Tá? Não era isso. O contexto lá é o contexto real do reino. Então, o clamor era por justiça de Deus. E Deus, uma vez que ele fazia justiça, ele seria glorificado por ser o Deus justo. Ok? Então, de uma certa maneira, nós também podemos clamar dessa mesma forma. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina a amar os nossos inimigos, mas, ao mesmo tempo, ele nos ensina a orar para que viesse o reino e a sua justiça. Então, sim, como povo de Deus, nós anelamos pela justiça de Deus. Essa justiça que será feita de uma vez por todas no escatom, no tempo em que o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, voltará e implementará por fim a sua justiça em toda a terra. Ok? Gente, espero que tenha sido de alguma forma útil para você. Que Deus abençoe você no seu estudo das Escrituras. Se você tiver alguma dúvida, quiser colocar ainda alguma pergunta, eu estou aqui, só mandar uma mensagem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vamos continuar juntos aí nos nossos estudos. Deus abençoe a todos.